noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet, fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse culto. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica, e que os meus irmãos possam ser edificados para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Talvez a parábola mais difícil interpretação. Existem pelo menos 3 interpretações ortodoxas dessa parábola. E qual é a questão aqui? 2 dessas interpretações parece que a atitude errada do administrador infiel está sendo elogiada por Jesus. Agora, nós sabemos que Jesus jamais elogiaria uma atitude errada. Então tem que haver uma motivação. Se a interpretação que eu estou dando ao texto ela não faz sentido dentro de todo o espectro da Bíblia, provavelmente existe uma interpretação melhor. E para vocês terem uma ideia, essa parábola, eu fui ter a interpretação dela aproximadamente há uns 8 anos atrás. Há 8 anos atrás é que eu comecei a enxergar, comecei a ver alguns estudos, porque realmente, se você se aproximar de maneira inadvertida, você vai cometer erros. Agora, se ela for interpretada, principalmente analisando o contexto histórico, a situação na época de Jesus, qual a profundidade do que Jesus está querendo ensinar, e se você associar a interpretação dessa parábola a outras verdades da Bíblia, nós vamos chegar numa das parábolas mais ricas e de um ensinamento prático que atravessa a história. Por quê? Porque a situação que vai ser retratada aqui, ela é uma situação corriqueira. E aonde existirem seres humanos trabalhando, relações comerciais e relações de trabalho vão estar acontecendo. O que é importante você entender, Jesus falou muito sobre dinheiro, Jesus falou muito sobre trabalho. E não é à toa, hoje em dia que nós temos uma série de direitos trabalhistas, você passa pelo menos 8 horas, entre 8 e 10 horas por dia trabalhando. Naquela época as pessoas trabalhavam 6 dias por semana, numa carga de trabalho exaustiva. Então, assim, realmente o trabalho, ele ocupa uma questão muito importante da nossa vida. Então, vamos à parábola. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Irmãos, era muito comum, como é hoje, pessoas ricas terem administradores das suas finanças. Isso é mais comum e mais antigo do que você pensa. Hoje em dia, por causa da mídia e da internet, parece até um luxo. Eu vou falar com o meu administrador, eu vou falar com o meu advogado. Irmãos, isso é extremamente antigo. Por quê? Porque muitas das pessoas de posses, elas não querem administrar os seus bens, elas querem viver a vida, elas querem usufruir. Existe, lógico, muitas pessoas de posses que gostam de estar à frente dos seus negócios, que gostam de estar atuantes, sentem prazer nisso. E normal, veja, a intenção da parábola não é julgar a atitude A ou B. Diante de Deus,
as duas situações são corretas. Agora, qual é a questão aqui? Um homem rico tinha um mordomo, um administrador. E esse administrador foi acusado de administrar as finanças de maneira errada. E essa acusação, de uma forma que nós não sabemos, chegou até o homem rico. Alguém, de maneira deliberada, foi lá fazer uma reclamação. Olha, o seu administrador está administrando de maneira errada. E aí, qual foi a atitude do homem rico? Quem paga, manda. O que ele fez? Versículo 2. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Veja, o homem rico chega de maneira pesada. Ele já chega, na verdade, com o veredito. Ele fala: olha, dá conta da mordomia, porque você não vai mais poder ser o meu mordomo. Ele não vem perguntando: ô fulano, ô ciclano, o que está acontecendo? O que houve? Não. Ele chega e já põe as cartas na mesa. Olha, eu preciso que você dê conta da sua mordomia, porque você não vai mais trabalhar para mim. O que é isso aqui? Vamos tentar entender. O administrador tinha uma posição de destaque. Normalmente, os administradores ganhavam ou um ótimo salário, ou ganhavam uma participação nos lucros do patrão. Então aqui a coisa logo de cara já pega preço. E a narrativa continua, versículo 3. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Irmãos, chegou o ponto de crise. Compreenda, vamos extrair nosso primeiro ensino da parábola. Na nossa vida, nós vamos passar por crises. As crises nos levam a pensar, as crises nos levam a tomar novas posições. As crises nos levam a nos movimentarmos. As crises também fazem parte do mover de Deus na nossa vida. Lembra que você foi salvo com um único motivo: glorificar Deus. E ao glorificar Deus, dia após dia, se tornar mais parecido com Jesus. Lembra também que você, sinceramente, com toda a sua força e entendimento, você falou mais ou menos assim, falou: Jesus, seja o Senhor e Salvador da minha vida, eu entrego a minha vida a Ti. Muito bem-vindo ao clube. Jesus aceitou e está cumprindo o seu projeto. A questão qual é? Quando eu estou comendo churrasco, eu não fico pensando no projeto de Deus, porque comer churrasco é bom. Quando eu estou viajando, quando eu estou comprando carro bom, quando eu estou vivendo em casa boa, tranquilo. Agora, quando vem uma crise que nem essa aqui, ó, você vai perder o emprego. Assusta. Irmãos, não seja simplista em relação às crises. Se elas fossem situações simples, você não se assustaria e não seria uma crise. Porém, qual a primeira orientação? Fazer o que esse camarada fez. Ele parou e raciocinou. Alternativa A: vou trabalhar de diarista cavando valeta. Bom, não gosto disso, não sei fazer. Isso eu não vou fazer. Alternativa B: ih, rapaz, vou ter que mendigar. Mas espera aí, isso eu tenho vergonha. E quando eu falo de mendicância aqui, não entenda aquela mendicância aberta de alguém maltrapilho. Pode até encaixar aqui no sentido viver de favor dos outros, se pendurar em alguém. Só que aí ele tem uma estratégia. E
essa estratégia, ela realmente é sensacional. E quando você analisa como funcionavam as relações comerciais da época, você percebe o quê? O administrador infiel, ele estava roubando os clientes, ele estava fazendo uma cobrança abusiva. E quando ele vai mexer nessa cobrança abusiva, é que ele consegue dar a grande cartada para reverter a situação. Aqui entra o segundo ensinamento em relação à crise. Veja, quando a crise chega, qual é a primeira pergunta? Senhor, essa crise é proveniente de algum erro? Essa crise está vindo porque eu transgredi ou eu me afastei da sua vontade? Senhor, isso é uma semeadura? A segunda pergunta, Senhor, isso é uma disciplina direta dada por ti? E a terceira possibilidade, Senhor, eu estou sofrendo opressão maligna? Como diz na sua palavra, o diabo me chamou para cirandar, como queria fazer com Pedro. Irmãos, com certeza, através do bom senso, através do habitar interior do Espírito Santo, você vai ter discernimento e vai compreender aonde você está errando. E só existe uma solução para resolver as crises. Dar a resposta certa. Por quê? Porque ninguém é mais duro do que Deus. Se Ele tem um projeto para a sua vida, Ele vai cumprir. Por que que as pessoas sofrem? Porque elas não querem dar a resposta. Elas não querem se movimentar. Elas não querem parar para orar, não querem parar para jejuar, não querem parar para refletir. Não quer se aproximar da palavra e ver se não transgrediu algum princípio. E aí o que acontece, irmãos? Compreenda, ninguém é mais duro do que Deus. Não se negocia com Deus. Deus não é aquele bom velhinho, barbudinho, risonho que você faz coceguinha na barriga e está tudo bem. Não funciona assim. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno é o nome dEle. Para você compreender quem é o seu Pai e qual a maneira que Ele tem de lidar com os seus filhos. E olha que interessante. Olha o que o administrador infiel vai fazer. Versículo 5. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Versículo 6. E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua obrigação. E assentando-te já, escreve 50. O que ele faz? Ele corrige a conta. Ele faz uma cobrança correta. Pastor, como você sabe que ele fez o correto? 2 indícios na parábola. O patrão elogia e Jesus elogia. Simples assim. O contexto está na forma de um Deus santo, de um Deus que preza pelo certo, sempre premiar aquilo que é correto. Deus jamais vai premiar algo errado. Então, por esses 2 indícios, você percebe que ele corrigiu. Ele estava fazendo uma cobrança abusiva, uma cobrança errada. E o que chegou nos ouvidos do seu patrão? Olha, vocês estão fazendo falcatrua. Vocês estão cobrando indevidamente. O patrão, quando ouviu isso, viu que o nome dele estava envolvido em coisas erradas. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que o patrão fez, fechando o sentido da parábola. E aí ela continua, versículo 7. Disse depois a outro,
E tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação, escreve 80. Irmãos, o que é um alqueire? Um alqueire é um cesto de 9 litros. É uma medida daquela época, não existe mais hoje. Entendeu? Então era uma grande quantidade de trigo. Eram 900 litros de trigo. É muita litragem. Entendeu? E aí, novamente, ele faz a correção da sua cobrança abusiva. Mostrando que ele se arrependeu, percebeu onde estava errando e partiu para uma atitude prática. O que Deus espera de nós quando nós erramos? Arrependimento, confissão e correção. O verdadeiro arrependimento sempre vai ser seguido de reparação. Não existe arrependimento sem reparação. É conversa para boi dormir, é conversa mole. Pessoa disser que se arrependeu e não haver reparação, não se arrependeu. Por quê? Porque arrependimento é metanoia, é mudança de mente e atitude. É uma conversão, estava indo numa direção e passou aí em outra. Percebe o que está acontecendo aqui? Olha a resposta que esse mordomo ou administrador deu. Olha a luz que ele teve. Aí a narrativa continua. Olha o 8. Resultado das correções. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Compreenda, vamos reler o 8. E louvou aquele Senhor, quem é aqui? O rico. Não está escrito, o Senhor Jesus louvou. O primeiro elogio é feito pelo rico, comprovando o quê? Que o rico aprovou a correção do erro. Se você lembrar no seu trabalho, todas as vezes que você errou, você se arrependeu e corrigiu, na maioria dos casos, correu tudo bem. Irmãos, deu alguma coisa errada, seja o primeiro a falar, errei. Deus não tem parte com mentiras, Deus não tem parte com negociata. É muito melhor você dizer, errei. Você me perdoa? Se houve um prejuízo financeiro, o que nós podemos fazer para reparar isso? Simples assim. É o que Jesus está ensinando. Jesus, inclusive, está falando ao final do versículo 8. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E como que eles são mais prudentes? O 9 explica. E eu vos digo, fazei para vós, amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que são riquezas da injustiça? São as riquezas deste mundo. A maioria dos intérpretes enxerga como as riquezas desse mundo. Entendeu? Isso daqui é uma alegoria. Entendeu? É uma forma de dizer. Existem as riquezas do reino de Deus e existem as riquezas desse mundo. Muitas vezes os crentes são inocentes. Muitas vezes os crentes não são prudentes. Muitas vezes os crentes geram escândalo. E tem problemas, nunca constrói nada, nunca avança, nunca prospera, nunca conclui, nunca vai até o fim, nunca avança. E aí você vê uma pessoa que às vezes ele é ateu,
e ele é esforçado, ele é honesto, ele trabalha bem, ele corre atrás. Aí você vai ver, Deus abençoa ele, porque veja, a minha Bíblia em Joel fala o seguinte, em Ageu, não Joel, Ageu fala o seguinte, meu é o ouro, minha é a prata, e eu dou a quem eu quero. Quem concede a riqueza é Deus, inclusive para o ateu. Livro dos Atos dos Apóstolos. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. E ele abençoa, tanto bons como maus. Está lá em Atos dos Apóstolos. Existem leis, princípios dados por Deus que são universais. Que ao fazê-los, ao cumpri-los, você vai ser abençoado. Percebe? Quando você vem nessa linha interpretativa da parábola, tudo se encaixa. Você não vê aqui nenhum elogio à coisa errada, você vê o oposto. Você vê uma atitude errada, houve arrependimento, houve correção, e o patrão que ia mandar embora elogiou por quê? Porque o nome dele foi retirado. Vamos tentar, irmãos, vamos sentar comigo na calçada e vamos olhar para a cara desse patrão. Ele recebeu a reclamação, olha, o teu administrador está fazendo negócio errado. Isso na cultura judaica era uma ofensa seríssima para o povo. Não importava o administrador, importava quem era o dono. Da mesma maneira hoje, que existem donos de empresa, que querem que a empresa funcione bem, porque é o nome dele que está à frente. Não mudou nada, mas nessa cultura judaica, e é dentro desse pano de fundo que Jesus propõe a parábola, era uma grave ofensa ao homem rico, ver o nome dele envolvido com cobranças abusivas. Mas que ao perceber seu erro, o mordomo corrigiu. Ao corrigir o que ele produziu, todos aqueles que estavam falando mal foram beneficiados e provavelmente falaram bem. E o nome do rico não ficou mais envolvido em coisa errada. Percebe que tudo se encaixa? E aí, olha o que Jesus vai falar, versículo 9. E eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Irmãos, o sentido aqui de receber nos tabernáculos eternos, nós estamos tratando uma parábola. Você não pode querer fazer uma teologia muito profunda, não se faz teologia profunda em parábolas. Em parábolas você interpreta a história e tenta entender o sentido principal. O que Jesus está falando aqui? Olha, no seu trabalho, faça amigos, porque vários deles vão estar com você na eternidade. Existem amizades que você faz, que vão te acompanhar pela eternidade, mostrando até que o próprio trabalho é uma oportunidade de glorificar a Deus. Se você faz o seu trabalho apenas por dinheiro, irmão, não se ofenda. Sua visão de trabalho é muito pobre e não é bíblica. Você precisa se arrepender e mudar. Nós temos que entender que o trabalho é uma das principais ferramentas de Deus para moldar o caráter de sua igreja. E quem criou o trabalho foi Deus. A queda trouxe apenas a exaustão. Porém, nós também sabemos que a redenção atenuou muito disso. Porque Tiago, num outro contexto, traz o princípio: a misericórdia triunfa sobre o juízo. E você pode ver, várias vezes o seu trabalho é facilitado. Várias vezes. Mas a grande pergunta aqui é: você faz o certo?
Você é um cristão ou você é aquele tipo de pessoa religiosa que o seu cristianismo fica no momento onde quando você chega domingo à noite na sua casa e a sua Bíblia vai para cima da estante. E durante a semana você vive que nem incrédulo, que nem ímpio. E você faz parte dessas riquezas da injustiça. Por que Jesus usa o termo riqueza da injustiça? Porque no meio corporativo tem muita negociata, tem muito suborno, tem muito roubo, tem muita coisa errada. Por causa de dinheiro, as pessoas mentem, as pessoas dão golpe, as pessoas roubam, as pessoas matam. Por isso que Jesus usa o termo riquezas da injustiça. Percebe? Existe crente que é caloteiro. Usando um tema da atualidade, está havendo uma denúncia que existem igrejas envolvidas em escândalos financeiros. O que a Bíblia ensina sobre isso? Tem que ser todo mundo processado. E tem que acertar as contas com a justiça. Se comprovado o erro. Então, cuidado, não saia falando de coisas que você não sabe que foram provadas. Pode ser. De repente é bem-vindo. Mas bom senso, parece que a coisa pegou preço. Parece que a casa caiu, linguagem de vendedor, lembra? O seu pastor é um simples vendedor de Bíblia que aos domingos prega. Entendeu? Mas várias vezes a gente fala, a casa caiu. Quando eu falo a casa caiu, é porque a casa caiu mesmo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Olha o princípio que Jesus vai dar, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Irmãos, o maldito evangelho da prosperidade transformou Deus em banco. E aí o que eles ensinam? Eles pegam uma das ações mais nobres que tem do crente, que é contribuir na igreja, e transformam Deus em banco. E falam que se você der 1, vai ganhar 100. Irmãos, não tem isso na Bíblia. O que mais se aproxima é Carta aos Coríntios, que ensina que aquele que semeia nas contribuições, Deus abençoa mais ainda para que ele possa semear mais na obra. Só! O resto são alegorias. Agora, a natureza de Deus é abençoar. Mas, irmãos, dinheiro não é problema para Deus. Problema para Deus é fidelidade. A grande pergunta é, você é fiel no mínimo? Eu conheço alguns irmãos que quando foram salvos, estavam quebrados. E a primeira coisa que a pessoa entendeu, falou, Deus, eu errei, eu administro mal. Perdão, me ajuda a fazer certo. E aí pegaram aquele pouquinho e começaram a administrar certo. Irmãos, numa boa, tá? Quem está com dificuldade financeira, quem está com dívida, não vive de restaurante, não vive pedindo pizza e não vive gastando roupa cara. Se você for uma pessoa imprudente assim, Deus vai trabalhar para quebrar você mais rápido. Não ouvi nenhum amém. Mas eu falo amém, porque Deus é bom. Cuidado, irmãos. Muita gente quer ser abençoado e pica dinheiro. Eu conheço pessoas quebradas que, por exemplo, uma situação pueril, um transporte, poderia gastar 10. Gastou 110. E ainda era com dinheiro dos outros. Como é que Deus pode abençoar isso? Percebe? Deus requer fidelidade. Não, quando Deus me der bastante,
Eu vou ser fiel. Parceiro, você não entendeu nada. Você tem que ser fiel naquilo que Deus te dá. Fiel em quê, pastor? Está falando de contribuição? Sim, mas eu vou muito mais longe. Estou falando de administrar bem também. Não é, Deus não está preocupado com o que você faz apenas com 10, 15, 20% do seu dinheiro. O projeto de Deus é maior que isso. O projeto de Deus é que você administre bem 100%. Inclusive sendo fiel nas contribuições. Mas as pessoas, elas não querem cortar gastos, elas não querem fazer render o dinheiro. Elas querem, irmãos, o mundo te vendeu um modelo irreal. Está provado, quanto mais anúncios, nós temos que modificar isso. Antigamente era televisão. Nós vamos adaptar o estudo. Quanto mais anúncios você vê, mais necessidades de compra você vai ter. Cuidado. Tem hora que você precisa fazer um jejum das coisas que você vê. Senão você nunca vai prosperar. Eu lembro que certa vez eu conversava com um conhecido e ele estava fazendo um projeto financeiro dele. E ele trabalhava por comissão. E aí ele fechou as contas dele e na época ele ganhava algo em torno aí de R$1.000. Aí ele calculou se as vendas dele melhorassem. Ele ia ganhar 1.500. E aí ele calculou e sobrou X. Aí ele calculou as vendas dele melhorando para 2.000. E ele foi lá e calculou X. Aí o que ele viu? Que no final das 3 contas sobrava o mesmo. Aí eu lembro que ele chegou e falou, eu não entendi, está sobrando o mesmo. Eu ganhava 1.000, está sobrando 200. A comissão projetada para 1.500 está sobrando 200. A comissão projetada para 2.000 está sobrando 200, o que está errado. Aí ele parou, olhou, foi muito engraçado, e ele viu que ao mesmo tempo que subia a comissão, ele subiu os gastos. E aí a conta não fechava, ele podia ganhar 10.000, que ia sobrar os 200, irmão. Se sobrar um dinheiro, você tem que seguir o princípio de José. Construir um pé de meia. Tem gente pagando juro e não precisava pagar juro para banco. José nos ensina, construa um pequeno pé de meia. Pastor, como que eu vou construir um pé de meia? Pega os primeiros R$10 e guarda. Assim que você fizer isso, você começou a construir seu pé de meia. Simples assim. Agora a pergunta é, você está disposto ou aquela bolinha de sorvete você não pode ver? O que o mundo fala hoje? Você trabalha a semana toda, você não vai pagar aquela bolinha de sorvete? Você é mão de vaca mesmo, hein? Será? Será que não é melhor ser fiel? Irmãos, vou te falar uma coisa, eu já vi testemunho, que a pessoa passou vontade, não gastou, e Deus levantou uma pessoa, que abençoou ela, e até o que a pessoa queria comer, ela comeu. Na minha época de conversão, no começo de conversão, os irmãos da comunidade cristã aqui de Curitiba, eles vestiam meus filhos. Meus filhos só conheceram o McDonald's porque um irmão pagou. Lembrando que eu estou elogiando os irmãos. Algumas igrejas são sérias, mas nós temos algumas discordâncias teológicas, mas é no campo da teologia. Mas são crentes, cheios do Espírito Santo, mão aberta, que abençoaram a nossa vida. E eu não teria condição de fazer um monte de coisa se aqueles irmãos não tivessem tido a sensibilidade de ver que tinha um irmão quebrado ali. Irmão, nós éramos felizes com isso. Não precisávamos.
E Deus proveu. O que os cristãos fazem hoje? Ele não só não guarda os 10 reais, como ele passa o sorvete no cartão de crédito. Acabou de gerar uma dívida. Piorou a situação. E subiu o diabetes dele. Aula de nutrição cristã. Mas percebem? Cuidado, irmãos. Dinheiro é coisa séria. Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro gastado errado. Aquele dinheiro nunca mais volta. Deus, ele pode trazer um outro, mas aquele negócio errado, aquele, pontualmente, nunca mais volta. Então seja prudente, ore a Deus. Senhor, é para isso. Vou dar uma dica boa. Vou te dar 3 filtros. Todo gasto que você vai fazer, você pergunta: isso é necessário? Isso é útil? Ou isso é supérfluo? Quem está construindo uma posição financeira sólida, não gasta com supérfluo. Então, se é supérfluo, já tira fora. Aí vem a segunda pergunta: isso aí é útil? Porque às vezes existem coisas que são úteis. Por exemplo, tem um monte de eletrodoméstico que eu precisava colocar aqui na minha casa. E eu não coloquei porque eu coloquei o escorpião no bolso direito e a aranha marrom no bolso esquerdo. Agora, existem coisas que não tem como escapar, é o necessário. É uma roupinha para criança, é um alimento para pôr na mesa. Às vezes um conserto no automóvel, que o carro não vai andar. Mas aí que entra o sobrenatural de Deus, porque Deus só pode abençoar o certo. Eu lembro de um irmão que, como eu, era quebrado. E eu lembro que o primeiro dinheiro que entrou para ele estava com as dívidas dele todas negociadas, estava pagando todo mundo. Porque para crente não existe Deus lhe pague. O crente paga suas dívidas, mesmo que demore. Aí eu lembro que esse irmão, aquele primeiro dinheiro que entrou, Deus orientou ele: põe na poupança, que você nunca mais vai atrasar a luz e a água. E não era tanto dinheiro, não lembro exatamente, vamos dizer que era quinhentão. Hoje uma luz está 100 reais, uma água está 250 em média. E um telefone com internet mais 100 reais. Você sabe que esse irmão conta que nunca mais ele pagou conta atrasado? Só que eu pergunto, quando ele pegou, não sei se foi quinhentão, duzentão, quando ele pegou isso, ele não foi tentado a comprar um monte de coisa? Os irmãos concordam que existe uma grande possibilidade daquilo ter sido um teste da fidelidade? Os irmãos concordam? Irmão, você vai ser testado. E o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Não entra nessa história que dinheiro é neutro. Que o pessoal pega um versículo que fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é verdade. E quer dizer que dinheiro é neutro. Posso te provar que dinheiro não é neutro? Pega um copinho desse, amassa e joga no chão lá da garagem. Ou na rua. E aí pega uma nota de 200, amassa e joga no chão do outro lado. E veja a reação das pessoas. E aí você vai me dizer se dinheiro é neutro. Lógico que não é, irmãos. O copinho todo mundo passa direto. Uma nota de 200 você vai ver a quilômetros. E ó, eu vou ser o primeiro a ver. E já vai vir aquela ideia. A hora que vem a nota de 200, pisar em cima. Pum! Ixi, pastor é um pecador. Aí depois vai pensar, fala: não, peraí, mas esse dinheiro tem dono. Mas a natureza pecaminosa, se não vigiar, vem primeiro. Bum! O que é o certo fazer? Ver se o dinheiro não tem dono. Não é ver assim, achar que não é roubado, quem perdeu foi descuidado. Percebe? Dinheiro não é neutro. Então, cuidado. Amém? E aí, vamos para o final. Versículo 11 e 12. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis,
quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Irmãos, riquezas vindas de Deus são todas lícitas. Riquezas vindas das negociatas humanas, Jesus chama de injustas. Se você não for fiel na administração daquilo que chega à sua mão, você não vai receber a riqueza vinda de Deus. E aí o 12, ele traz uma questão problemática. Daria uma pregação inteira aqui. Se você não for fiel com a riqueza que é do outro, você não vai receber a própria riqueza. Mas eu falo, pastor, eu não administro nenhuma riqueza que é de ninguém. Tem certeza? Você trabalha para quem? De quem que é a riqueza do seu trabalho? É do seu patrão. Você cuida como se fosse sua? Irmãos, sem exceção, todos aqueles que eu conheço que tiveram negócio próprio, que foram promovidos, que têm uma posição de proeminência, eles cuidavam dos interesses do patrão, como se fosse dele. É isso que Jesus está ensinando. Não mude o que Jesus está falando. Se você não for fiel com a riqueza que é do outro, você não vai receber a sua própria riqueza. Pode fazer o seguinte, vamos fazer um negócio, você dá 98% de dízimo na casa do Senhor. Fica com 2%, você vai ficar mais pobre. Porque não é uma questão de contribuição, não é uma questão de dar ou receber. É uma questão de testemunho cristão. Crente tem que ser o melhor funcionário. Crente tem que buscar ser o melhor profissional. Crente cuida dos interesses do seu patrão. Nossa, pastor, que bom! Eu trabalho por conta própria. Agora peguei o pastor, hein? Louco! Você está administrando a riqueza dos seus clientes. Você está administrando o interesse deles. Você está administrando o que vem dos seus fornecedores. Como que você quer prosperar? Percebe por que a teologia da prosperidade é maldita, é um câncer? Porque ela transforma os processos de Deus que nós olhamos na Bíblia. Irmãos, quem foi o maior financiador do templo, do primeiro templo? Davi. O que Davi fazia quando tinha 16 anos de idade? Vou te responder, era o cara mais quebrado do Antigo Testamento. Ele era quebrado e desprezado, que quando houve a maior visita nacional da casa dele, ele nem foi convidado. Foi todo mundo para a festa, menos ele, tão importante que ele era. Esse camarada, com todos os defeitos dele, foi o maior financiador do templo. Sabe quanto durou o processo? Dos 16 anos até em torno de 75 anos. Aí as pessoas querem trabalhar hoje, final do ano, fiquei rico. Não existe. Deus é Deus de processo. Deus usa as relações financeiras para moldar o nosso caráter, para nos tornar cristãos melhores, para nos tornar cristãos que oram mais. Pastor, minhas vendas caíram, vai orar, vai jejuar, vai ver onde você precisa melhorar. Pastor, faz tempo que eu não ganho aumento. Seja o melhor para ver se o seu patrão não vai começar até a ficar com medo de perder você como funcionário. Porque, irmãos, entenda, bom patrão tem bom funcionário e bom funcionário tem bom patrão. Então, assim, irmãos, uma parábola como essa é para consumo de uma vida inteira. Para pensar na sua vida financeira. Repense suas atitudes.
viu que alguma coisa está errado, de maneira simples, chega para Deus e fala: Deus, perdão. Vou dar um exemplo meu. Eu fui criado numa boa família, tive bons estudos, só tive, irmãos, só tive emprego bom. E eu consegui quebrar 2 vezes. E a culpa não foi do diabo, a culpa foi minha. E eu lembro, fica aqui como testemunho. Eu lembro que eu cheguei para Deus e falei: nossa, Deus, o Senhor sempre foi tão bom comigo. E eu, safado, sem vergonha, joguei tudo fora. Senhor, me perdoa, a partir de agora eu vou trabalhar certo. Porque não cumpri os processos. Muitas vezes era o melhor funcionário, de repente afrouxava a mão. Muitas vezes ganhava bem e gastava de maneira errada. Como é que vai prosperar? Que você possa estar parando, pensando na sua vida financeira, entendendo as oportunidades que Deus te dá, procurando trabalhar de maneira honesta, de maneira correta, sendo o melhor funcionário, buscando ser o melhor profissional, agradecendo a Deus o recurso que Ele te dá. E a melhor maneira que tem de agradecer é usando de maneira fiel o dinheiro, fazendo suas contribuições de maneira bíblica, fazendo seu pé de meia, o princípio de José, administrando supérfluo, necessário, útil. E com certeza vão passar os anos. E você vai olhar para trás e vai ver o mesmo processo que aconteceu na vida dos grandes heróis da Bíblia. Todos eles em algum grau. O único cara que eu conheço que andou para trás foi Paulo. Mas foi porque ele quis, ele abriu mão de tudo, considerou esterco, caquinha. Mas Paulo era uma família extremamente importante. Os clientes da família de Paulo eram o exército romano, ele fabricava tendas. O maior cliente de tendas da época era o exército romano. Será que dava grana vender para o exército romano? E ele abriu mão, aí é diferente. Ele abriu mão para fazer a obra. Mesmo assim, ele dependia dos recursos que vinham da igreja e do seu trabalho pessoal para sustentar o ministério. É tempo de fechar para balanço. O ano está começando. Se dispõe a viver diferente, de maneira bíblica, para alcançar um resultado diferente. Procure ser melhor. Procure aprender coisas novas. Está vindo algo ao meu coração, nós estamos diante das inteligências artificiais. O mundo, nos próximos 5 anos, vai passar por profundas mudanças. O ser humano sempre encontrou uma forma de escape. Não coloque uma lente cinza. Pastor, 90% dos empregos, não importa. O meu Deus é quem me sustenta. Pode acabar 90% dos empregos. O meu Deus vai me colocar nos 10%. E vai me dar sabedoria e discernimento, porque é Ele que paga o meu salário. Mas assim, não seja simplista. Podem haver mudanças profundas, as quais você vai precisar estar preparado. Tudo com sabedoria, tudo com discernimento, buscando primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos capacitando a viver uma vida financeira íntegra e uma vida financeira cheia da tua sabedoria. Ajuda a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.